Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom contar com a sua companhia para mais este Lado a Lado. Na verdade, nosso penúltimo programa deste ano. E com muita alegria eu recebo no programa de hoje o querido colega jornalista Caio Vinícius Della Justina, que atua no jornal Primeira Feira de Salto. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Mina. Obrigado pelo convite de estar aqui. Prazer é meu em recebê-lo. Então, há quantos anos você está no Primeira Feira e quais editorias você cobre? Bom, eu estou no Primeira Feira, completou agora recentemente 10 anos, que eu já faço parte da equipe lá, passando por vários momentos do jornal. Eu basicamente cubro de tudo, né? A gente, ao longo dos anos, acaba passando por todas as editorias, até a gente tem uma divisão ali semanal de quais editorias trabalhar, embora a gente acaba ficando com algumas editorias específicas, né? Hoje, basicamente, eu cubro a área política aqui em Salto e também faço as entrevistas. Além disso, como eu falei, a gente vai se revezando aí no decorrer da semana, procurando as matérias ao qual vai desenvolver. Eu sei que você falou aí que cobre o que aparecer, né? Porque em jornal do interior geralmente é assim mesmo, mas a sua predileção é pelo esporte, né? Desde que eu comecei no jornalismo, eu sempre quis trabalhar com esporte, trabalho um pouco com o esporte, tanto aqui quanto em outras participações que eu tenho, mas a gente acaba se descobrindo também em outras funções, né? O esporte ele deixou de ser a minha prioridade, mas ele sempre está lá presente, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vai ganhando experiência e conhecimento para desenvolver trabalhos em outras áreas, do qual a gente também vai se apaixonando, né? A entrevista, por exemplo, de você ter a oportunidade de conversar praticamente a cada semana com uma pessoa diferente, conhecer novas histórias, conhecer novas situações, é algo engrandecedor na carreira. Que é o que a gente faz aqui, né? Com certeza. E essa paixão sua pelo futebol, ela vem de uma tendência familiar, né? Tipo assim, seu pai sempre gostou e tal, ou você chegou a ser jogador de futebol? Meu pai sempre gostou de futebol, embora ele não seja tão fanático quanto eu. Eu acabei desenvolvendo esse gosto aí para alguns até excessivo pelo futebol, pelo esporte em geral. E foi apaixonando a cada dia mais, foi crescendo, foi gostando mais do esporte e descobri no jornalismo uma forma de estar próximo do esporte de uma forma que talvez eu não encontraria em outras funções. Eu cheguei a jogar futebol desde os meus 9 anos de idade, treinei em escolinhas, participei de alguns clubes nas categorias de base, inclusive no Ituano, cheguei a treinar por algum período lá nas categorias de base. Joguei campeonatos amadores em Itu e em Salto, então sempre tive ligado ao futebol ativamente, né? Não apenas só assistindo, mas também jogando. E qual é o seu time do coração? Bom, para quem me conhece é fácil de saber, né? É o Palmeiras, mas eu também tenho uma paixão que é o Ituano, né? Sou ituano de nascimento, moro na cidade desde que nasci, então desenvolvi também um amor pelo clube, até por ser mais próximo para a gente acompanhar, né? Eu estive presente em praticamente todos os jogos do Ituano aí nos últimos anos, salvo 1 ou 2 jogos por temporada que eu acabo não estando presente. Então a gente acaba criando esse afinco, né, com o clube. E o Galo, então, é o seu segundo time do coração? Digamos que seja o segundo time do coração. E qual a editoria que você não gosta de fazer? A gente acaba gostando de tudo um pouco, né? Difícil falar, essa editoria eu não gosto de fazer. Tem momentos, tem semanas ali que a gente acaba se deparando com alguns problemas que a gente fala, meu Deus, como que eu vou encarar isso daqui? Vamos dar um exemplo aí, a área política. Às vezes você tem que analisar um documento do Tribunal de Justiça, Ministério Público, tem 60, 70, 80 páginas de texto juridiquês lá que nós como jornalistas talvez não entendemos muito, então você tem que se debruçar sobre aquilo, tentar entender, então você fala, nossa, essa semana vai demorar para passar, esse texto aqui vai demorar para sair, mas no final acaba saindo, a gente tenta fazer da melhor maneira possível, se não dá de um jeito a gente tenta de outro, então conversa com quem conhece também da área para tentar esclarecimentos, né? Então assim a gente vai se virando. E voltando aos esportes, você falou que chegou a jogar, né, futebol, e hoje você pratica outros esportes? Eu cheguei a jogar futebol aí, digamos, por uns 20 anos consecutivamente. Hoje em dia
brinco mais de forma recreativa aí com alguns amigos, eventualmente também. E ao mesmo tempo eu acabei me dedicando mais a outros esportes. Hoje a corrida talvez seja o esporte com o qual eu mais me dedico, treinando aí afincamente durante 5 vezes, 6 vezes na semana. Inclusive você já participou de várias maratonas, super maratonas. Conta um pouco desse lado seu. Eu tenho, salvo engano, 14 maratonas aí no currículo, né? Maratona, para quem não sabe, são 42 quilômetros. E já participei, inclusive, de 2 ultramaratonas, que são provas acima de 42 quilômetros. Uma de 52 quilômetros, mais ou menos, e a outra de 62. Essa de 62 foi percorrendo a distância entre São Pedro e Brotas, e a de 52 foi na Patagônia chilena. Olha. Uma das que foi, talvez, acho que a minha maior aventura no esporte. No frio, né? No frio, começamos a corrida abaixo de zero, acho que -2, -3 graus de temperatura, e terminou ali com 2 ou 3, já tinha esquentado um pouquinho. Já estava fresquinho, Já. digamos assim, só fresquinho. E também você faz pedal, né? Você vem pedalando para o trabalho, é isso? Exato. O pedal é um esporte que eu não me dedico afincamente, eu uso ele como um meio de transporte alternativo, digamos assim. Ele acaba incrementando o meu treino, né? Que a gente varia um pouco ali os estímulos musculares. Então, todo dia que eu venho pro jornal, como sou morador de Itu, venho de Itu para Salto e percorro um trajeto entre ida e volta de mais ou menos 20 km por dia. Nossa! Gente, coragem para ele, né? E assim a gente vai levando. Eu basicamente abdiquei do carro, salvo raras exceções aí. E apesar das controvérsias mesmo da minha esposa, minha mãe, às vezes insistir para ir de carro, vir de outra forma, não, eu prefiro vir com a minha bicicleta, venho, volto. Esses 20 quilômetros que você diz, são 10 para vir de Itu até Salto e depois 10 na volta, que a que horário você vai mais ou menos? Varia muito, né? Alguns dias ali por volta de 3, 4 horas da tarde, outros dias ali 6, 7 horas da noite, então são horários distintos, dependendo muito do nosso cotidiano também, né? Porque nós como jornalistas às vezes temos uma rotina que acaba sendo diferente da maioria das pessoas, né? E quando você fala de ser menos dependente de carros, você está me falando de uma certa preocupação com sustentabilidade, com o meio ambiente. É uma preocupação sua? É uma preocupação minha que eu tento levar de alguma forma ou outra, pelo menos a quem está próximo de mim, essa mensagem, né? De a gente não ser tão dependente do carro, buscar formas alternativas, até como uma forma de praticidade. Hoje, se eu vou no centro da cidade, por exemplo, em Itu, eu dificilmente vou utilizar o carro, a não sei que eu tenha que levar minha filha junto ou ter que carregar algo pesado demais. Salvo outra exceção, eu vou de bicicleta, porque você tem muito mais facilidade de locomoção, você tem às vezes mais até agilidade do que o carro, porque trânsito no centro de cidade pequena a gente sabe como é, você fica mais parado do que rodando, né? Então você consegue se deslocar com mais facilidade, você consegue estacionar a bicicleta em alguns pontos lá em Itu, por exemplo, tem alguns pontos específicos para estacionar a bicicleta no centro, ou mesmo em estacionamentos, ou se não der, a gente prende ela nos postes ali de alguma forma para garantir uma mínima segurança e consegue se deslocar rapidamente. Você tem um site, né? Um perfil no Instagram que você faz alimentação ali e que fala exclusivamente do ituano, né? Exato. Há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Bom, eu já mantenho essa página há um pouco mais de 2 anos. Esse é um projeto, na verdade, que eu carrego desde os tempos de faculdade, que meu objetivo era fazer meu trabalho de conclusão de curso contando um pouco da história do ituano, até que eu me deparei que o próprio clube não tinha os dados da sua história. Então aquilo lá acabou interrompendo o meu projeto de trabalho de conclusão de curso, né, que como não tinha tantos dados, mas eu coloquei na cabeça que eu precisaria escrever aquilo lá, colocar a história do ituano no papel, no digital, para que, quem sabe, daqui a alguns anos, alguém que queira fazer um trabalho do jeito que eu queria fazer, possa ter onde consultar, possa ter onde pesquisar, que mesmo nos jornais locais, num breve período que eu cheguei a me dedicar a isso,
não encontrava informações sobre a história do próprio clube. Hoje a gente acaba criando algumas amizades com torcedores também que carregam uma paixão similar aí com clubes do interior, que acabam nos ajudando. A gente troca informações, troca fichas técnicas de jogos ali da década de 50, 60, 80, e assim a gente vai captando essas informações e compilando todas elas. Hoje, se for colocar no papel, eu tenho mais de 2.000 fichas técnicas dos jogos do Ituano. Algumas ainda espalhadas, né? Sobretudo ali da década de 90 para trás, mas a gente pouco a pouco vai buscando fazer esse levantamento histórico aí para engrandecer ainda mais o futebol do nosso interior. Para quem quiser acompanhar o perfil, qual é o arroba? @Infogalo. Infogalo, né? Infogalo Ituano, né? Porque senão o pessoal do Atlético Mineiro aí, ou de outros galos pela região vão acabar se confundindo. @Infogalo Ituano. Agora, me diz, qual é a sua avaliação da performance do Ituano no campeonato desse ano? Olha, Mirna, se essa entrevista fosse no final do ano passado, acho que o balanço seria muito mais positivo, né? Nesse ano, acho que o Ituano fez o torcedor sofrer. Saiu recentemente algumas estatísticas mostrando que foi um dos piores aproveitamentos do Ituano nos últimos 30 anos. Então já dá para ter uma noção do que foi. Foi uma temporada que, para quem acompanha o Ituano no estádio semanalmente, foi sofrido. Felizmente o time conseguiu se manter aí na segunda divisão nacional, fez até um bom papel no Campeonato Paulista, embora para quem vê os resultados não sabe o que foi o sofrimento do início do ano também, que o time de uma hora saiu da briga para não ser rebaixado, para ser classificado, e logo estava na semifinal, né? Então deu para sofrer, vibrar um pouquinho também, mas para quem torce para um time do interior, embora o Ituano não seja a minha primeira paixão, ele está ali dividindo com o Palmeiras, né? A gente acaba sofrendo, mas também vibrando com cada vitória. São poucas, mas essas poucas que tem a gente acaba curtindo bastante. Mas Caio, o Palmeiras está compensando, o outro lado está compensando, né? Porque tá na frente aí agora, pelo menos hoje. Eu tenho que a informação que temos hoje, o dia que nós estamos gravando, é que o Palmeiras está top agora, né? Depois de anos de sofrimento, pelo menos um dos dois está compensando, né? Porque eu passei muita da minha infância, da minha adolescência, sofrendo na mão dos meus amigos que torciam pelos rivais. E você também faz um trabalho num site especializado em futebol italiano, é isso? Isso, eu sou colaborador do site Calciopedia. Para quem não conhece, dá um Google, busca, que é bastante interessante. Ele conta sobre o futebol italiano, tanto assuntos atuais, com reportagens aí que o pessoal produz sobre a atualidade dos clubes italianos, como também resgatando um contexto histórico de ex-jogadores, ex-árbitros, ex-treinadores. E esse é inclusive uma das minhas funções, né? Eu faço alguns perfis de jogadores aí do passado, que já se aposentaram, contando um pouquinho da história deles. E qual é a maior dificuldade na cobertura de um evento esportivo? Bom, pela minha experiência que eu tenho cobrindo aqui os eventos do interior, talvez seja a falta de acesso, algumas vezes, que a gente chega às vezes para cobrir algum evento que não tem ninguém, o pessoal não sabe que você é da imprensa, embora você às vezes se identifique, não deixa você entrar, cria alguma dificuldade. Mas mesmo assim não adianta. Então, embora às vezes a gente só vai ter a missão de mostrar, divulgar algo que talvez não vai estar sendo reproduzido em lugar nenhum, em nenhuma outra mídia, mas às vezes as pessoas acabam criando esses empecilhos. Obviamente a gente entende também o lado de outros profissionais, né, que prezam também garantir a segurança de quem está competindo, de manter a organização do evento, mas eu acho que falta talvez um pouco de entendimento, sobretudo aqui no interior, né? Se você vai para a capital, você já tem algo que é mais organizado, então talvez seja mais fácil para a cobertura, mas aqui no interior, às vezes os organizadores acabam criando algumas dificuldades que prejudicam eles mesmos no final, né? Que a gente acaba deixando de dar alguma informação, de mostrar o que foi um jogo ou alguma competição ali por falta de acesso, por falta de informações. Bom, a gente falou sobre o Primeira-feira, sobre o @Infogalo Ituano, sobre o Calciopedia, é isso?
Então agora eu quero voltar lá atrás. Qual foi o seu primeiro trabalho assim que saiu da faculdade? O seu UNSP que você fez, né? Isso, exato. Assim que você saiu da faculdade, qual foi o seu primeiro trabalho? Bom, meu primeiro trabalho como jornalista, na verdade, foi como diagramador, né? É uma das vertentes do jornalismo, mas eu trabalhei como diagramador de uma revista que chamava Universo Corporativo. Ela deixou de existir aí há alguns anos, mas eu fiquei por mais de 4 anos aí fazendo a diagramação dela. Montava as páginas, eventualmente acabava cobrindo alguma matéria ali para compor o material, mas basicamente eu fazia a diagramação. Também sempre participava, assim, escrevendo como colaborador em alguns sites, até que surgiu também o Countiopedia, mas o primeiro trabalho foi como diagramador. E quando você se formou, você já era casado? Não, me casei faz 3 anos, já estou com minha esposa e a gente já está junto há quase 5 anos. Então, e tem uma filhinha, né? Já temos uma filha de 3 anos também. Que se chama? Cecília. E agora me fala, se a Cecília um dia resolver não torcer para o Palmeiras, nem para o Ituano, ser corintiana, como é que vai ser a sua reação? Cada escolha tem suas consequências, né? Eu vou tentar influenciá-la ao máximo a ser uma torcedora do Palmeiras. Na pior das hipóteses, uma torcedora do Ituano. Mas, se ela quiser, aí ela vai arcar com suas decisões. Agora eu queria perguntar para você se tem alguma passagem aí nessas coberturas jornalísticas desses anos que você atua, alguma passagem engraçada ou alguma passagem assim inusitada que você teve na cobertura de algum evento? A gente acaba se deparando com várias situações, né? Em eventos a gente acaba trombando personalidades que talvez a gente nunca sonhava conhecer, governadores, políticos, profissionais do esporte, né? A gente tem também situações envolvendo pessoas comuns. Até recentemente teve um caso lá de um munícipe que mandou uma mensagem lá para a redação do jornal sugerindo para a gente comprar drogas no bairro onde ele morava para comprovar a facilidade que era e que os órgãos competentes não estavam agindo. Então a gente vê aí o nível de algumas situações que nos colocam, né? Até no bate-papo que a gente estava fazendo antes, às vezes a população ou as pessoas nos colocam em algumas situações que eles não imaginam o sofrimento que vai ser para cumpri-las, né? E Caio, como é que você vê a nossa profissão hoje e no futuro? Esse debate sobre a profissão do jornalista, Mirna, já vem desde a época que eu estava na faculdade, com a questão da obrigatoriedade do diploma, não obrigatoriedade. Acho que essa discussão, esse tipo de discussão enfraqueceu muito o jornalismo nos últimos anos. Obviamente é uma profissão, uma função que dificilmente vai deixar de existir, e assim como várias outras, o jornalista vai ter que se reinventar. Na época que eu terminei a faculdade, a questão da internet era algo que a gente pouco debateu, porque era longe da nossa realidade. Hoje não. Hoje o jornalista está mais na internet do que nas outras mídias, do que um jornal impresso, numa revista. Talvez a internet ele está rivalizando só com a televisão. Até o rádio hoje muitas vezes é deixado de lado ali, a população quase nem acaba lembrando do rádio quando vai precisar ouvir uma notícia, quando vai precisar buscar alguma informação, sendo que o rádio talvez seja a mais rápida delas. Na verdade, as redes sociais, elas facilitaram muito, né, a comunicação entre as pessoas, de forma que, por exemplo, um evento está acontecendo num bairro, antes de chegar na redação, ele já está nas redes sociais, né? E às vezes a gente acaba vendo pela rede social também, para depois noticiar. Elas facilitaram demais a comunicação e a gente acaba tendo que correr atrás, né, Caio? Exato. Eu acho que talvez o maior problema, Mirna, é que hoje muitos, não desmerecendo o que cada um vai fazer, mas muitos se consideram jornalistas. Às vezes uma pessoa que ela tem ali qualquer outro tipo de função, qualquer outra profissão, mas ela acaba pegando o celular, gravando uma situação, publicando nas redes sociais. Sem a responsabilidade adequada. Sem essa responsabilidade. Né? E se você vai escrever um conteúdo, publicar um outro conteúdo que acaba divergindo dessa pessoa, mesmo você tendo as informações corretas, ela acaba se achando no direito de falar, não, quem está certo sou eu, e isso inicia uma discussão que
sabe-se lá quando vai acabar, né? Bom, para finalizar, eu vou pedir para você convidar as pessoas para irem lá ver o Galo Ituano no seu site, né? E se você quiser deixar também um recadinho para as pessoas que pratiquem esportes, porque já que você gosta e você pratica, né? Quiser convidá-los a praticar também, né? Que você sabe, eu sou uma sedentária convicta. Às vezes eu faço um pouquinho de esteira porque o médico pede pra gente fazer, né? Mas eu preciso dessa força também. Começando pelo esporte, eu acho que o esporte deve estar presente na vida de todo mundo, cada um à sua maneira, cada um à sua necessidade, cada um ao quanto consegue praticar, ninguém é obrigado a se exercitar aí 7 vezes por semana, 6 vezes por semana, mas um pouco que fizer ajuda. E quem não faz, talvez é porque não teve um incentivo, não tem um incentivo ou não começou a praticar. Porque eu conheci muitas pessoas aí ao longo dos últimos 10 anos que eu pratico a corrida mais assiduamente, que nunca sonhavam em correr, hoje estão correndo, que não pedalavam e hoje pedalam, pessoas que voltaram a praticar o esporte após um tempo parado. A pandemia aí mostrou que muitas pessoas se viram presas e descobriram no esporte uma forma de acabar se libertando de toda aquela prisão que foi esse período que a gente viveu. Então, acho que o esporte deve servir para nos motivar. Às vezes, ninguém acorda às 5 horas da manhã feliz para sair correr no meio da rua, que nem eu faço. E eu, a maioria das vezes, não acordo com a vontade de, nossa, que delícia que vai ser sair correr hoje. Eu vou pela minha necessidade de querer manter o meu condicionamento, querer me manter ativamente, não perder o meu foco. Então, ele serve não como apenas uma forma de a gente manter o corpo em movimento, mas também a mente. Então, o esporte ele ajuda a trabalhar todo esse nosso corpo, todas nossas funções, para que a gente acabe no futuro a gente não precise estar aí dependendo de outras pessoas nos obrigarem a fazer alguma atividade por necessidade, né? Infelizmente é a realidade de muitos hoje que acabam depois de uma certa idade sendo obrigados a se movimentar, porque senão seus dias estão comprometidos, né? Então por que não começar saudável, antes, né? Uma vida mais saudável para envelhecer de uma forma melhor, né? E como eu falei no caso da bicicleta, também é uma forma alternativa de transporte. Não é das melhores, tem dias que você vai tomar chuva, mas quem anda de moto também toma chuva. Quem anda de carro fica parado no trânsito, quem anda de bicicleta consegue dar uma escapadinha pelo lado ali e furar um pouco desse trânsito. Então, sei lá, às vezes vale pelo menos tentar. Uma tentativa, se gostar, gostou, se não gostou, procura outro esporte. Hoje a gente tem vários outros esportes surgindo aí, beach tênis. Então, você tem uma infinidade de esportes que cada um pode praticar à sua maneira, à sua necessidade, ao seu tempo, né? Tem até academia hoje que está abrindo 24 horas aí para não ter desculpa de ninguém não ter tempo, né? E o perfil no Instagram? E sobre o perfil, vamos lá acompanhar o @infogaloituano. Eu procuro colocar ali um acompanhamento pré e pós-jogo do Ituano em toda a temporada. De vez em quando acabo acrescentando alguns conteúdos extras históricos, buscando resgatar mesmo toda essa história da equipe. E o Calciopédia é uma página sobre futebol italiano, para quem gosta do futebol italiano pode acompanhar aí também. A gente tem vários materiais atuais e históricos também. Então, todos acompanhando aí, quem puder também siga o @infogaloituano para dar aquela moral. E quem puder também aqui de Salto, de tu acompanhar o Galo presencialmente, porque o Galo precisa de torcida, gente. Caio, muito obrigada pela sua presença aqui no Lado a Lado. Prazer é meu, Mirna. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta com o último programa deste ano. Beijo no seu coração.